assim, a gente tem que entender que tudo que Paulo falava, Pedro e os demais autores do Novo Testamento falavam nas cartas, tinha fundamento naquilo que eles ouviam e viram de Jesus, não é? Eles viram Jesus, eles ouviram Jesus. As palavras de Jesus ecoavam todo momento no coração deles. Palavras, promessas, expectativas, esperanças, tudo isso estava dominando o coração dos discípulos, não é? E na verdade, quando eles escrevem o que escrevem nas cartas, pensando em como essas palavras de Jesus podem ser aplicadas no dia a dia deles, é isso que eles estão pensando na hora de escrever o que eles estão escrevendo. Então, eu queria começar o nosso encontro aqui. A gente vai gastar alguns encontros, já à medida que é meio curto o nosso tempo aqui. A gente vai gastar pelo menos os 3 encontros para a gente dar pelo menos um panorama assim, de que esperanças são essas, que expectativas são essas, que falas de Jesus são essas. Como é que isso, na verdade, ecoa no coração dos discípulos assim que começa o diálogo, não é? Para depois a gente ir para as cartas e começar a ver como é que isso se aplica nas várias situações, tá bem? E vamos descobrindo um jeito legal de a gente fazer isso, tá bom? Eu queria que a gente começasse, eu pedi para vocês fazerem uma leitura de João de 13 até João 17, que era o discurso do Senado. Aqueles que não fizeram, eu recomendo de você fazer essa leitura, tá bem? De João do capítulo 13 até o finalzinho do último versículo do capítulo 17. Esse é um discurso conhecido como discurso do cenáculo, se bem que não é tão exato assim, porque em dado momento os discípulos eles deixam o recinto, né, e vão para algum outro lugar, e lá Jesus continua a sua instrução. De qualquer maneira, o fato é que você tem aquilo que é conhecido como o discurso do cenáculo, em João 13 e João 17, e que de alguma maneira vai ajudar a gente a entender melhor o que é que está rolando aqui, no momento final do ministério de Jesus. Tá bom? Antes de mais nada, eu queria que vocês percebessem um pouco melhor o que vai acontecer aqui em João 13. Eu vou ler um versículo, mas para você ter dimensão clara do que o versículo está dizendo, eu queria que você pensasse o seguinte: pensa na tua vida. Você já teve alguma desilusão amorosa muito severa e grave, talvez lá na adolescência? Uma pessoa que de repente começou a namorar, noivou, quase casou, ou eventualmente você casou e deu tudo certo nos primeiros 30 segundos de casamento, depois começou tudo a ir para os primeiros 30 segundos de casamento, depois tudo começou a despencar e por água abaixo, o casamento foi embora, deixado no altar, enfim. Você já teve algum amigo do peito, cara, que você andava junto assim, falava, vamos viver amigo pra vida e pra morte, né? Se pudesse fazer pacto de sangue, aquelas coisas que a gente vê no filme, né? Corta o pulso, o outro corta também. O meu sangue corre nas suas veias, o seu sangue corre nas minhas veias. Aquela coisa meio shakespeariana assim, né? O fato é que assim, se você pensar nesses momentos, eu queria que você pensasse um pouco mais nisso, né? Quais são algumas expectativas que você tinha de caminhar com alguém? Caminhar durante um longo tempo, você fala, essa pessoa é uma pessoa que traz muito prazer para mim. É uma pessoa que traz muita alegria para mim. É uma pessoa que de alguma maneira me completa, eu completo ela, a gente cresce juntos. São um tipo de relacionamentos que a gente não gostaria de forma nenhuma de abandonar, de deixar. São aqueles relacionamentos que marcam a nossa vida e que a gente gostaria que perdurasse aquele momento para sempre. Você consegue pensar em algum relacionamento assim? Que você já teve? Legal. Eu queria que você pensasse um pouco melhor o que foi para aqueles discípulos, em dado momento, estarem fazendo suas coisas, adultos. Nenhum deles era muito jovem, com exceção de um jovem chamado João, que provavelmente aí é um garoto aí de 20 anos, provavelmente um pouco mais do que isso. Mas o fato é que todos os demais, a gente está falando de homens já formados, 40 anos de idade provavelmente, ou até um pouco mais do que isso. E esses homens, na verdade, eles estão na vida deles, eles estão lá atuando, estão pescando, eles já sabem, já abandonaram aqueles sonhos de juventude, de querer mudar o mundo. Jovem tem isso, né? Acha que sozinho, com um pouco de força de vontade, vai conseguir mudar o mundo, né? Essa visão voluntarista que os jovens têm. Eles já abandonaram essa fase, eles já são adultos, são casados, a maior parte deles, têm filhos, eles estão, na verdade, trabalhando, eles já descobriram que não dá muito para fazer, para mudar o quadro que eles vivenciam lá. O máximo que você consegue fazer é mudar o presidente da República,
presidente, presidenta, mas tudo tá mesmo, o sistema tudo continua, eles estão lá pescando, de repente, a vida deles está assim, estabilizada, parece que alguma coisa de sonho juvenil brota no coração deles, porque uma pessoa aparece, e essa pessoa que aparece fala para eles largar tudo que eles tinham, e para que seguisse ele, porque ele ia fazer aqueles caras se tornarem pescadores de homens, pessoas que iam mexer de alguma maneira, esse homem ia mexer muito na vida deles. E esse homem nunca deixou de declarar o quanto ele queria, na verdade, mudar a vida não apenas deles, mas através deles, a vida de muitas outras pessoas. Eles começam a andar então com Jesus e eles começam a ver coisas extraordinárias. Eu sei que a gente olha os relatos dos evangelhos, você consegue imaginar um cara que é paralítico, jazia paralítico na cama há muitos anos, de repente Jesus fala para ele pegar, levantar e andar, e o cara de repente pega, levanta e anda. Você consegue imaginar uma coisa desse? Você consegue imaginar, não sei se você já teve situações assim de perigo, de risco, sei lá, eu lembro de estar num momento onde eu estava descampado, chuva, relâmpago, falei, cara, morrendo de medo de um relâmpago desse pegar em mim. Eu não sei quanto vocês já tiveram uma experiência de mar, um local assim terrível, tempestade. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme As Aventuras de Pi, quando você tem aquele baita daquele navio enorme afundando no meio do oceano, e de repente você vê um homem que no meio da circunstância toda olha para o mar, olha para o vento, olha para a nuvem e fala, fica tudo quieto. E no segundo seguinte, as águas simplesmente param. É como se vão acalmando, ficando tranquilas, a chuva imediatamente cessa, o céu abre. Você ia ficar boquiaberto de ver aquilo, não ia não? E você consegue se imaginar nessas circunstâncias? E aquele homem que agora está dizendo que pode perdoar pecados, que pode transformar vidas, que a natureza obedece a ele, os demônios, né, que atormentam a vida das pessoas, você vê como uma palavra faz os demônios irem embora. Esse homem, na verdade, está depositando um sonho no coração desses caras que eles nunca teriam nas suas vidas, nunca. A gente, quando é jovem, a gente quer se meter em cada uma, né? A gente quer se meter em partido político, a gente quer se meter em movimento social, a gente vê um movimento passe livre na rua e fica encantado, quer fazer parte da história do Brasil, recorda a época dos caras pintados, não é? Mas não, isso tudo supera muito qualquer coisa que a gente pode ter visto no meio da história da humanidade. Ainda que ninguém estava vendo, só eles estavam vendo. Um homem falar e o mar acalmar. Eles sabiam que aquilo era o evento mais extraordinário que a história já tinha vivenciado, e eles eram testemunhas daquilo. Eles queriam que aquele homem ficasse com eles para sempre. E mais do que isso, à medida que eles vão se convencendo de que aquele que está com eles é o Messias prometido, é o Cristo, o ungido de Deus, ele é o rei prometido de Israel. Ele é o rei. Eles têm aquela expectativa de que aquele rei vai ficar eternamente com eles. Por quê? Porque todas as profecias do Antigo Testamento diziam isso. O teu reino, ó Deus, teu cetro subsiste eternamente. O teu reino será estabelecido para sempre. Hoje, Israel, vocês estão sofrendo, mas um dia virá aquele que será luz para Israel, né? Luz inclusive para os gentios. E a partir de Israel vai reinar eternamente. Ou seja, eles estão, na verdade, cada vez mais convencidos que aquele que está diante deles é alguém único, especial, que vai vivenciar uma vida completa com eles, vai estar ao lado deles, vai mudar a história, vai transformar absolutamente tudo que eles podiam imaginar em termos de realidade, e eles queriam a presença de Jesus com eles o tempo inteiro. Jesus era aquele cara que dava segurança. Era o irmão mais velho, né? Guarda-costas, assim, armário. Você anda com ele e você fala, aqui com ele, em qualquer canto. É como alguém que vai viajar e viaja num lugar muito distante, você nunca foi para aquele local, mas se você está com um guia que conhece bem o local, você esquece da vida. Você descansa, relaxa e curte o passeio. Jesus era tudo isso para eles. Jesus dava aquele tipo de segurança única para a vida deles, que talvez a gente não consiga imaginar o que é isso.
O que é essa segurança? Porque Jesus conseguia olhar o coração daqueles caras, como ele já tinha demonstrado que conseguia olhar o coração de um monte de gente, e Jesus em nenhum momento abandonava eles. Parece que Jesus não se decepcionava com eles. Simplesmente Jesus ouvia eles, compreendia eles, amava eles, se doava por eles e discipulava eles, acompanhava, orientava, falava para eles que eles tinham o que eles iam passar, virava com Pedro e falava que ele ia passar por uma situação tal, que ia negar aquele que era o grande amigo dele, e Jesus continua andando com esse homem. Você consegue imaginar esse tipo de relacionamento? Porque em qualquer relacionamento humano, que você aprecia muito, você fica na linha evitando de decepcionar a pessoa que você ama. Essa que é a verdade. Porque no fundo você sabe de uma coisa: se você decepcionar essa pessoa, talvez você perca a pessoa mais preciosa que você tem na tua vida, ou talvez uma das poucas mais preciosas que Deus vai colocar na tua vida. Jesus não tinha nada disso. Deus olhava para eles e falava: você vai me trair. Mesmo assim, repartia o pão, comia com eles. Você consegue imaginar o nível de segurança que esses caras tinham com Jesus? Aí do nada, Jesus um dia acorda. Jesus vive um momento muito bom com eles numa sala, lava os pés deles e fala: tá vendo o que eu faço com vocês? Vocês têm que repetir isso entre vocês. Tudo o que eu faço com vocês, repitem entre vocês. Eles falam: tá ótimo, Jesus, maravilhoso. Mais uma lição que o Senhor está me ensinando para a gente. Olha, Senhor, maravilhoso. Até que Jesus pega em João 13, versículo 33, e faz uma declaração surpreendente. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 33. João capítulo 13, versículo 33. Alguém quer ler para mim? João 13, 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Queridos filhinhos, estou indo embora. Estou indo embora. Eu sei que é difícil para a gente, entendeu? Para vocês ouvirem isso, mas o fato é o seguinte: estou indo embora. E para piorar, eu tenho que dizer uma coisa para vocês: eu estou indo para um local onde vocês não podem me acompanhar. Eu vou para o local e vocês não podem mais me acompanhar. E eu não sei quando eu volto, mas eu sei que vocês já não estarão mais comigo. Você consegue imaginar o impacto que isso teve no coração dos discípulos? Aquela pessoa que na verdade estava depositando todas as confianças deles, todas as esperanças deles, que eles na verdade tinham toda a segurança do mundo, agora está virando para eles e falando o seguinte: por mais carinhosa que seja a introdução, meus filhinhos, o fato de Jesus está falando o seguinte: gente, eu estou indo embora. Mais um pouco de tempo eu já não vou estar mais com vocês. E para onde eu estou indo, vocês não podem ir junto. Eu estou deixando vocês. Vocês conseguem imaginar como é que a gente prepara a despedida? Não tem preparação. Não tem preparação. Se um dia vocês um dia falarem: queridos, eu amo a CCBN, vocês são minha família, mas eu estou indo para o Acre. E eu não sei se a gente vai se ver de novo. Só se vocês quiserem ir para lá. Não é? A gente vai chocar disso. Não, estou falando entre nós aqui. Uma pessoa que a gente ama aqui dentro, que é nosso amigo, irmão do peito, fala: como é que a gente prepara a despedida? É difícil, eu estou indo embora, estou indo para o Acre, estou indo para, sei lá, estou indo para Chá Natal. Podia ser para Mauá. Podia ser para Mauá. Muito longe. É muito, muito rincão, cara. Eu estou indo embora, diz Jesus. Eu vou deixar vocês. E eu não tenho... Aonde eu vou, vocês não podem me acompanhar. A gente não vai mais se ver. E essa é a informação que vocês vão ter que saber lidar com elas. A partir dali, queridos, algo muito... É ali que começa, na verdade,
discurso do Cenáculo começa em João 13, segundo nenhuma, mas é com essa declaração que vai começar a ser marcado tudo aquilo que vem adiante, até o final do capítulo 17. Porque todo o restante é Jesus dizendo quais as implicações da questão fundamental. Eu não vou estar mais com vocês. Vocês vão voltar para a vida de vocês e não vai ser fácil não, vai ser difícil. No enquanto que vem, a gente vai falar um pouco dessa percepção que Jesus deixa claro para eles. Eu vou lançar vocês no mundo. E lá no mundo a coisa vai ser difícil. E eu, na verdade, estou preparando vocês para vocês enfrentarem o mundo na seguinte circunstância. Eu, presencialmente, não vou estar mais com vocês. Mas vocês precisam aprender a lidar com isso. A próxima palavra que Jesus dá nesses discursos do cenáculo é óbvia. É quase que uma decorrência natural dessa declaração. Queridos, eu sei que vocês me amam e eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu também amo muito vocês. Vocês são meus filhinhos, ou seja, é um tratamento de família. É um tratamento de alguém querido. Eu amo vocês, mas eu não vou estar mais com vocês. Qual é a próxima palavra que Jesus dá para eles? E a gente tem que entender, queridos, que é a coisa mais natural do mundo. João capítulo 14, versículo 1. Começa assim. João capítulo 14, versículo 1, diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Não se perturbe o coração de vocês é como se Jesus falasse o seguinte. Como é que você entende essa frase? Já estava perturbado. Em outras palavras, o que você fala? O que está perturbado? Alguém dá uma outra tradução que lança uma outra ideia? Angústia, aflito, coração aflito, medo, ansiedade, tristeza, decepção, tudo isso aí, tá tudo isso. Foge o chão. Foge o chão. Questionamentos sobre o futuro. Oi? Questionamentos sobre o futuro. Questionamentos sobre o futuro, o que vai ser? Agora mudou totalmente a perspectiva do futuro deles. O que vai ser de nós? Bom, de qualquer maneira, vocês vão enfrentar uma coisa, eu sei. Com a minha saída, o coração de vocês vai ter tendência de ficar triste, abatido, ansioso, com medo, decepcionado. Vai ter uma hora que vocês vão viver coisas na vida de vocês, vão ficar perguntando por que Deus? Por que Deus? Cadê o Senhor? Onde o Senhor está? E de repente parece que a ausência de Deus se torna uma coisa angustiante demais para a gente vivenciar na nossa caminhada. E Jesus sabe absolutamente disso. É por isso que ele começa João 14:1 falando o seguinte: não fiquem com o coração de vocês perturbado, porque eu sei de uma coisa. Depois dessa declaração, eu estou indo embora, é tudo o que se pode esperar do coração de vocês. Vocês vão ficar perturbados. É por isso que eu estou recomendando, eu estou orientando vocês. E eu vou dar um fundamento do porquê que vocês não têm que ficar perturbados. Mas o fato é o seguinte: vocês vão viver as circunstâncias da vida de vocês sem mim. E isso é motivo, se vocês estivessem só com isso nas mãos, de vocês ficarem tristes e abatidos. Mas eu quero falar algumas coisas aqui que vai dar fundamento para vocês viverem a alegria no meio das circunstâncias. Eu vou falar algumas coisas aqui de Jesus que vai fundamentar o coração de vocês e vai deixar eles tão sólido. Ele pode ficar um coração tão sólido que ainda que você tenha todo o motivo do mundo para ficar perturbado, triste, abatido, decepcionado, e qualquer palavra terrível que você coloca no seu coração, ainda assim você sabe, a partir de coisas que eu quero deixar muito clara para vocês, que vocês não têm por que ficar assim. E o coração de vocês pode ficar a tal ponto que nenhuma perturbação esteja no coração de vocês, ainda que as circunstâncias sejam as piores que alguém pode enfrentar. Você não queria viver um treco desse na tua vida? Eu sinceramente, quando eu enfrento os perrengues na minha vida, eu fico, na verdade, olhando essas declarações de Jesus, olhando essas falas de Jesus, e eu falo: Senhor, eu acho que o Senhor, na verdade, deixou algumas coisas, alguns recursos espirituais para nós no Senhor, que eu acho que, na verdade, a gente às vezes está muito distante de se apropriar disso. Porque como é para a minha vida, Deus, meu filho dá uns espirros assim, a minha esposa acha que ele está perdendo o ar, eu já começo a ficar com o coração a mil.
E aí vai. Na verdade, a gente tem um monte de coisa que a gente vive assim na nossa vida. O que é esse estado de coisa, Senhor, que o Senhor está dizendo? E Jesus está dizendo aqui uma coisa, queridos. Você consegue entender? É uma palavra que Jesus fala, é possível vocês viverem esse estado no íntimo de vocês. É possível. Por isso que eu estou falando, tem horas que a gente olha palavras como essa e fala o seguinte, Senhor, é muito legal isso no mundo onde o Senhor mora, porque aqui no mundo real, isso aqui não parece ser muito vivenciável, não. Então a gente tem que voltar para a palavra de Deus e pensar o seguinte, o quanto a gente acredita que o que está escrito aqui é precioso e válido para a nossa vida ou não. Até que ponto Jesus fala que é possível a gente viver um estado tal de realidade na vida, onde não tem circunstância nenhuma que pode destruir, abalar os fundamentos da minha vida. Não é? Não estou dizendo aqui que você será uma pessoa emocionalmente inabalável. Entende? Que você não vai ter motivo de tristeza, de decepção. Mas a questão é a seguinte, existem coisas na vida que são questões... É como um fundamento, não é? Tem hora, queridos, você abre um ponte, quando você passa em cima de qualquer ponte, um caminhão bem pesado, passa do teu lado. Cara, treme tudo mesmo. Parece que você vai, essa ponte aqui vai cair, com certeza. Ou você sente o tremor, o balanço. E você fica aquela sensação de que, olha, tá para cair. Mas alguma coisa te diz o seguinte, mas o fundamento disso aqui é tal, que mesmo que eu sinto o balançar disso aqui, eu sei que a ponte não cai. O que a gente está falando aqui não é daqueles aspectos mais imediatos, exteriores, a gente está falando aqui de aspectos fundamentais e basilares da nossa vida, não é? Questões assim, mais básicas, assim. Eu posso até sentir o tremor, mas eu sei que o fundamento meu é seguro. E o fundamento, eu sabendo que o fundamento é seguro, eu fico na ponte balançando e falo, se eu não soubesse que um baita do engenheiro colocou a máxima inteligência nele aqui e colocou um bando de fundamento aqui, eu ia ficar morrendo de medo. Mas porque eu sei de tudo isso, eu fico tranquilo, ainda que a ponte balance e o caminhão passe do meu lado, eu sei que a coisa não vai ruir, porque o meu fundamento é seguro. O que eu estou falando aqui não é um aniquilar de emoções, é simplesmente o fundamentar as emoções numa base segura. Uma coisa é você ter suas emoções numa base arenosa, onde tudo treme e você fala, eu não sei o que está lá embaixo. E aí, de repente, você vê a tua vida desmoronar. Outra coisa é você ter vivência na sua vida que a coisa está tremendo, está trepidando. Mas você sabe que a coisa lá, o fundamento, é seguro. E aquilo não vai te destruir de uma hora para outra. É dessas coisas que a gente está falando. É disso que a gente está falando aqui. Tá bom? Agora sim, Jesus fala, não turbe o coração de vocês, e aí ele coloca uma palavra interessante. O que ele coloca na sequência? Creiam em Deus. O que é crer? Confiar. Isso. Crer é confiar. Crer é confiar. É como se Jesus virasse para aqueles discípulos e falasse o seguinte, gente, eu estou indo embora. Eu não vou estar mais com vocês. E aonde eu vou, vocês não podem ir junto. E eu sei que vocês vão ficar, e vocês, de coração de vocês têm tudo para ficar com o coração turbulento. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Confiem em mim. Confiem em mim. Eu estou indo embora, mas confiem em mim. Eu não sei o que vem aqui adiante, porque é o seguinte, o relógio já está, alguém está levantando o relógio aqui e está falando, está acabando o tempo. Eu não sei o que vem adiante aqui. Mas de uma coisa é certa, Jesus está falando uma coisa seguinte, eu estou indo embora, queridos. Mas eu não estou saindo da vida de vocês de uma forma irresponsável. Eu não vou sair da vida de vocês e deixar vocês sem chão. Não, eu não sou um cafajeste que coloca a expectativa de vocês lá no alto e fala, venham comigo, carreguem comigo, andem comigo que eu vou fazer a vida de vocês serem muito diferente. E lá no ápice de toda a sua confiança eu falo, quem mandou confiar em mim? Bem feito, estou indo embora. Não, eu não sou um cafajeste assim. Eu sei que vocês têm muita gente que faz isso com vocês. O chefe vira para você e fala, se você continuar indo bem aqui, é o seguinte, mais 6 meses você vai ser promovido.
Passa 1 ano, 2, 3, 5, 10 e nada da promoção. É um tipo de ação de gente cafajeste, isso. Não tem dúvida nenhuma disso. Mas Jesus está falando o seguinte, queridos, confiem em mim. O que vem adiante são coisas bem difíceis. Eu quero preparar vocês para aquilo que vem adiante. Preparem o coração de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que eu não vou deixar vocês na mão. A minha saída não é irresponsável. Depois da minha saída, eu vou conferir para vocês tudo aquilo que vocês precisam para que vocês consigam tocar a vida sem ficar com o coração destruído no meio das circunstâncias. Eu vou dar para vocês todos os recursos que estão à disposição das minhas mãos. E eu quero dizer para você, tudo que eu tenho nas minhas mãos eu recebi do meu pai. E o meu pai não é pouca coisa, não. Meu pai é o Senhor de todas as coisas. E tudo aquilo que eu tenho nas minhas mãos eu vou dar para vocês. Tudo, absolutamente tudo. O que é o tudo? A gente vai ver na sequência de que esse tudo tem a ver com os recursos que a gente se encontra no Espírito Santo de Deus, que Jesus daria para os discípulos, de fato deu. E também tudo aquilo de instrução que hoje a gente está condensado e registrado nesse livro que a gente tem nas mãos aqui. E que, somado aos evangelhos, se tornou aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Quando a gente fala o seguinte, Jesus não saiu do cenário de forma irresponsável, mas deixou tudo na nossa mão, para que a gente pudesse ter alegria para além das circunstâncias. A gente está falando fundamentalmente dessas duas coisas. É o Espírito de Deus e a Palavra de Deus. Cada instrução que a gente vai ver nas epístolas, cada instrução que a gente vai ver nas cartas do Novo Testamento, Deus está movendo alguns homens para falarem aquilo que é a Escritura inspirada. E por que Deus fez isso? Porque Jesus falou o seguinte, eu preciso conferir isso para os meus discípulos, para que eles tenham condições de fundamentar a vida deles e ter alegria além de circunstâncias, para que o coração deles não se atemorize, e para que eles possam confiar em mim, que eu estou dando absolutamente tudo o que eles precisam, para que eles possam estar fundamentados na vida deles. O que a gente vai fazer então na sequência aqui dos nossos encontros? A gente vai mergulhar nesse mundo de promessas, de orientações, de fundamentos que Jesus ofereceu depois da saída dele. E tudo o que a gente precisa fazer é decidir no nosso coração o seguinte, até que ponto eu confio? Porque no fundo a gente pode ficar vendo as instruções, as cartas, ver pelo Espírito. A pergunta é, até que ponto eu confio e eu dependo dos recursos que em Cristo foram conferidos para mim? Para que eu tendo tudo nas mãos para ficar abatido e destruído muitas horas, eu ainda assim permaneça de pé. Bem fundamentado nele. Até que ponto eu acredito, confio e vivo esses recursos espirituais? No fundo, tudo que a gente vai ver passa necessariamente por essa questão. No nosso coração a gente decidir até que ponto a gente vive isso na nossa vida. E até que ponto a única palavrinha de Jesus aqui depois do nosso do coração de vocês estão indo embora, até que ponto essa palavrinha continua sendo a palavrinha que guia a nossa vida. Confiem em mim. Vocês confiam em mim? No meio de tudo que vocês vivem na vida, vocês conseguem continuar confiando em mim? Confiem em mim. Eu não sou um cafajeste. Eu não sou um amigo qualquer. Eu não sou uma pessoa que vai deixar vocês na mão. Confiem em mim, confiem em mim. Tem horas que vocês não sabem as explicações. Saibam só de uma coisa. Confiem em mim. Confiem em mim. A gente vai na sequência, vamos embora. Na mensagem de hoje, na verdade, eu tinha algumas pretensões de avançar um pouquinho mais aqui no texto, mas a gente vai falar um texto dos evangelhos. Eu vou pegar um textinho do João 20, para a gente entender um pouco melhor o que é a expectativa de um discípulo que está esperando grandes coisas e de repente a desilusão aparece. E como é que Jesus, depois da ressurreição, ele fundamenta se recobrar daquele coração que está desiludido. Né? A gente vai olhar um pouquinho isso na mensagem de hoje, que eu preparar nesse sentido, até para reforçar um pouco o que a gente vai estar vendo aqui, tá bom? Eu queria que na sequência vocês lessem
A partir de João capítulo 14, vai para facilitar a vida de vocês, leiam. João 14, 15, 16, 17. Leiam e percebam melhor o seguinte. Queria que vocês percebessem basicamente o seguinte. O que é que Jesus advertiu que ia ter de problema que eles enfrentariam? Ok? Quais problemas eles enfrentariam? E dois, o que Jesus promete que vai fazer para que eles enfrentem essas circunstâncias difíceis que eles vão enfrentar? Tá bom? Então é isso. A gente começa na nossa jornada aqui. Alegria além das circunstâncias. A gente, às vezes, o cara que vai estar aqui na frente vai estar tristão, apesar do tema, mas a gente vai tentando descobrir se na palavra de Deus a gente encontra coisas que podem fundamentar o nosso estado do íntimo, tá bem? E aí a gente vai aprendendo junto.